Senhor presidente, senador João Vicente Claudino, do Estado do Piauí, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Antes de iniciar minha fala, senhor presidente, eu queria fazer aqui um agradecimento e registrar a presença do ex-senador Milton Cabral, ex-senador pelo Estado da Paraíba, ex-governador também, deputado, prefeito, que veio para a sessão de homenagens logo mais, em memória ao ex-senador também, ex-governador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, Ronaldo Cunha Lima, que pertenceu ao meu partido, que tenho a honra de presidir neste momento, juntamente com o presidente Temer, vice-presidente da República. Ronaldo Cunha merece esta homenagem, mesmo estando hoje o seu grupo militando contra o nosso grupo político na Paraíba, mas foi um homem de respeito, que engrandeceu o PMDB nos momentos mais difíceis da vida do nosso país, na ditadura militar. Ronaldo Cunha Lima era a trincheira do PMDB no estado da Paraíba, em Campina Grande, João Pessoa, porque não dizer em todo o estado da Paraíba. Então, é uma homenagem muito justa, né? Certamente estará aqui o seu filho, Cássio Cunha Lima, que também foi prefeito e governador. Então, os nossos agradecimentos aí à presença do ex-senador Milton Cabral. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é comum ouvir-se e ler-se nos mais diversos veículos de comunicação que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. O problema não está em termos desse enorme peso sobre os contribuintes, mas a forma injusta como ela está distribuindo, Pois um dos princípios da tributação é que quem tem mais deve pagar mais, ou seja, deve-se tratar desigualmente os desiguais. Por isso, senhor presidente, os itens que são básicos e servem à sobrevivência do cidadão, independentemente de sua renda, deve receber um olhar especial dos agentes públicos, no sentido de terem diminuídos os impostos que sobre eles se incidem. Essa medida certamente contribuirá para a redução dos preços e terá um alívio para as pessoas que estão nos níveis socioeconômicos inferiores. Mas a adoção das medidas que visem a desoneração dos itens da cesta básica, que afetam toda a população, independentemente de classe social ou econômica, não depende apenas do governo federal, já que o maior peso dos tributos é estadual. Daí a necessidade de se ter criado um grupo de trabalho para apresentar uma proposta convincente de qual a melhor maneira de efetivar a desoneração sobre esses produtos destinados à sobrevivência do cidadão comum. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda no mês de setembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff criou um grupo de trabalho a ser composto por membros do governo, do IPEA, do IBGE e dos estados, para estudar a desoneração da cesta básica. Pelo decreto, o grupo deveria propor a composição da cesta básica nacional, elaborar estudo relativo à incidência de tributos federais e estaduais e formular proposta de desoneração tributária sobre seus itens. Uma das dificuldades para uma decisão definitiva em relação à tão desejada desoneração da cesta básica, conforme declaração do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, era que o governo aguardava a aprovação do orçamento para o ano de 2013 no Congresso Nacional. Barbosa afirmou ainda, no ano passado, que a decisão dependia da expectativa de receita e da aprovação da emenda de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que abre espaço de 20 bilhões de reais
para serem abatidos da meta de superávit em novas desonerações. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o objetivo do governo com as desonerações é ajudar no combate à inflação e estender o benefício da redução de tributos diretamente às camadas de mais baixa renda da população. Felizmente, senhor presidente, no dia 8 de março, aproveitando a comemoração do Dia Internacional da Mulher, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento em rede de rádio e televisão, durante o qual anunciou a retirada dos impostos federais incidentes sobre todos os produtos da cesta básica. O governo federal, através da medida provisória número 609 de 2013, retirou a incidência de PIS, PASEP, COFINS e de IPI de 16 itens essenciais para a sobrevivência daqueles que têm menor renda. Esses itens são carnes, bovina e suína, aves e peixes, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de dentes. Espera-se que a queda dos preços desses produtos para o consumidor tenha um impacto positivo na queda da inflação, que já começava a preocupar os mais diversos setores da economia. Mas, senhor presidente, essa política de redução dos impostos está em curso. Graças a Deus. Porque ninguém aguentava mais, senador Aloysio Nunes. Ninguém aguentava mais, ou ninguém aguenta mais ainda. É muito pesada a carga tributária. A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Mas ela começa a dar sinais de arrefecimento. Ela começa a diminuir. Com a diminuição do custo da energia, agora com a desoneração da cesta básica, eu espero que o Pacto Federativo para a redução do ICMS, que em alguns itens chega a 35%, em alguns estados o ICMS de energia, de telefonia, de combustíveis, e tudo isso incide na inflação, em outras áreas da nossa economia, é muito alto. Os impostos estão muito altos. Então, esta discussão que hoje está tomando conta do país, principalmente com os governadores das 27 unidades da federação, ela é salutar, ela é muito importante. Amanhã mesmo, na Comissão de Economia, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, vão estar lá vários governadores, debatendo com os membros da comissão a redução da carga tributária, a cota única de ICMS, que deve girar em torno de 4%. Isso é um sonho. ICMS de 4% é um sonho. Aí nós podemos começar também a discutir alguns gargalos, alguns problemas de perdas de estados. Eu sei que hoje tem uma briga dos royalties. Eu espero que essa briga, essa guerra dos royalties chegue a um bom termo, né, que os estados, realmente os estados que têm direito adquirido, né, não venham a perder toda a receita que já estava programada, já estava até contratada, como no caso do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, eles não deixam de ter razão. Mas, por outro lado, todos os outros estados também têm razão, porque precisam dessa receita do petróleo. Se o petróleo é nosso, se o petróleo é do povo brasileiro, logo tem que ser distribuído para toda a população brasileira, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, a segurança pública dos outros estados também. Que há de se encontrar um caminho, já que o governo federal tem a maior parte do bolo tributário do país, que se encontre um caminho para compensar, como foi compensado Santa Catarina e o Espírito Santo quando foi modificada a tarifa de imposto de importação. Eles tiveram uma perda significativa, mas lá chegou a União socorrendo, se não me falha a memória, com 3 bilhões de reais para Santa Catarina e valor equivalente ao estado do Rio Grande do Sul.
Então, que agora o governo federal também encontre um caminho para ressarcir, para compensar os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas, repito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa taxa de 4% de ICMS é um sonho, mas um sonho que já se aproxima, um sonho que já não está muito distante. E com isso quem vai ganhar é a população brasileira. Eu sei que para os estados menores, para os estados de menor arrecadação, como o meu estado, o estado de Rondônia e outros, vai ser um pouco difícil equacionar com a receita de 4% do ICMS. Mas haveremos de encontrar um caminho para que isso seja possível e que seja bom para o desenvolvimento do país. O governo, com essa importante medida da desoneração da cesta básica, abre mão de 7,3 bilhões de reais ao ano em impostos, 6,8 bilhões relativos a PIS e COFINS, 572 milhões de IPI, e em 2013 estima-se que a diminuição de receita atinja 5,5 bilhões de reais. Senhoras e senhores senadores, enquanto não se consegue aprovar uma reforma tributária que tome o sistema brasileiro mais racional e condizente com as finalidades da administração pública, devemos louvar e incentivar medidas como essa, que acabam por resultar em mais justiça tributária. O que não podemos considerar justo é que os impostos consumam uma parte significativa da renda dos mais pobres, enquanto para as camadas de renda mais elevada, o peso dos tributos incidentes sobre os bens que compõem a cesta básica pouco significam. Para o rico, senhor presidente, os alimentos da cesta básica não significam quase nada. Lógico que eles têm que se alimentar, e nós queremos que toda a população brasileira possa se alimentar de igual forma, mas não representa absolutamente nada na renda dos ricos a cesta básica, mas dos pobres sim. Daquele que ganha um salário mínimo, daquele que vive com Bolsa Família do governo federal, a cesta básica pesa e pesa muito. Por isso que a desoneração da cesta básica foi, sem dúvida, um projeto muito importante para a população brasileira. Felizmente, temos um governo que prioriza o combate à pobreza e a melhoria dos padrões de vida da população. E falando em cesta básica, em produtos, em alimentos, senhor presidente, eu queria encerrar esta fala fazendo aqui uma referência aos ministros, que eu tive a satisfação de participar da posse ainda há pouco, ali no auditório da Embrapa, outra grande empresa brasileira que tem melhorado muito a nossa produção através da ciência, da pesquisa, da inovação. Se o Brasil hoje bate recorde em cima de recorde das safras agrícolas, é graças também à pesquisa da Embrapa, ao grande trabalho que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária tem feito no nosso país, está emprestando essa tecnologia para outros países, principalmente os países da África. Então, eu estive recentemente, aliás, há poucos minutos praticamente, cheguei direto aqui no plenário, da posse, da transmissão de cargo do ministro Mendes Ribeiro, grande gaúcho, grande brasileiro, volta para a Câmara dos Deputados, porque ele é deputado federal, e que fez um grande trabalho, fez com que nós batemos mais um recorde de safra no nosso país. Então ele sai de cabeça erguida, com a consciência tranquila do dever cumprido, e passa o bastão para outro PMDBista, do nosso partido, o deputado Antônio Andrade, de Minas Gerais. Ele sai do Rio Grande do Sul e vem para Minas, dois grandes estados da nossa federação. Sai do estado do Rio Grande do Sul e vem para o estado de Minas Gerais. Então, ocupou há poucos momentos a pasta da agricultura o deputado federal Antônio Andrade, que é o presidente do PMDB lá no estado de Minas Gerais, que passa agora a presidência, deve se licenciar, para o deputado que já foi ministro da Saúde também, Saraiva Felipe. Então, de forma que é com grande satisfação que eu anuncio aqui, com pesar, porque
apesar dele ter feito um grande trabalho, mas reluta ainda com a doença que foi acometido, o ministro Mendes Ribeiro, mas que está bem, está se recuperando e, repito, sai com a consciência tranquila do dever cumprido. E desejo sucesso ao novo ministro da Agricultura, Antônio Andrade, que ele possa dar continuidade a esse trabalho gigante, né, da agricultura e da pecuária brasileira, que possa, nos próximos anos, continuar a bater recordes e mais recordes de safra, porque o Brasil precisa e o mundo também precisa que o Brasil produza cada vez mais, porque além de alimentar os brasileiros, nós estamos também exportando muito e alimentando grande parte da população mundial. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.